gente tem o sonho prospectivo, a gente tem o sonho premonitório e a gente também pode ter do traumático. Ok. Um trauma que eu tenho, de uma emoção que quer se revelar e que precisa ser vista e que no sonho muitas vezes se abre. Essa emoção vem, são sonhos às vezes muito pesados, mas estão pedindo um trabalho em cima daquele trauma. Ok. E também tem os pesadelos. É algo que primeiro o teu ego não entende o que é aquilo, e tudo que o ego não entende ele tem medo, e vem uma informação muito além da compreensão, e quem se assusta é o ego. Ou seja, a informação é demasiado para caber dentro da tua psique naquele momento. Exato. E vem em forma de pesadelo. E é assustador. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Somos Infinitos. O meu nome é Nur Palma e hoje eu tenho aqui comigo a Fátima Ponte. A Fátima é uma pessoa que eu conheci há relativamente pouco tempo num workshop. Ela é terapeuta junguiana há mais de 30 anos. Ela navega por áreas como os sonhos, os arquétipos, o inconsciente e no fundo ela guia viagens interiores com muita presença, muito enraizamento, muito propósito. Foi uma pessoa por quem eu fiquei completamente apaixonada desde que ela deu uma aula no workshop do Joaquim Marujo. Trouxe temas que me apaixonam, por isso vamos falar sobre isso. Bora? Vamos a isso. Bem-vinda, Fátima. Obrigada do convite, Nur. É muito bom estar aqui com você. Que bom. Olha, desde que... Assim, nós jantámos antes, eu conheci-te, não é? Mas no dia em que tu deste eu sei que aquela aula foi muito pouco para aquilo que é o mundo do Carl Jung, não é? E da teoria junguiana. Mas aquilo que deixaste naquele dia foi muito... ficou dentro de mim até hoje. E, portanto, eu acho que vamos as duas estar aqui a falar sobre temas que nos apaixonam. Sim. E isso é meio caminho andado para isto ser um bom episódio. Só de ser apaixonante já faz andar. É verdade, né? é só paixão move tudo. Paixão move. Fátima, então, se calhar vamos começar pelo inconsciente, não é? Eu acho que o inconsciente é o lugar onde a nossa alma conversa connosco, não é? E eu queria te perguntar a ti o que é o inconsciente, no fundo, começando assim por uma base. Sim, então, como você falou, é um mundo, né? É a psicologia do Jung. E o inconsciente é aquele lugar onde nós não sabemos sobre. Seja o nosso inconsciente pessoal, que é sobre nós mesmos, diz respeito à minha família, aos meus ancestrais, né, ao meu sistema. Mas também nós temos um inconsciente que faz parte de um todo maior, que é o inconsciente coletivo que o Carl Jung traz para a gente, que abrange todas as civilizações, todas as épocas. Porém, nós temos alguns inconscientes intermediários, que seriam os da nossa comunidade, do local onde nós vivemos, e principalmente o familiar, onde tem aquela história do sistêmico e do parental. Ok. Então, tudo que nós não temos consciência sobre, não sabemos sobre, diz respeito ao inconsciente, que o Jung aprofunda e traz para nós, estendendo para esse coletivo maior onde nós estamos mergulhados. E o inconsciente é muito maior do que o nosso consciente, não é? Muito, nossa consciência é muito rara ainda, né? Então nós não fazemos ideia do que é que andamos aqui a fazer, não é? Estou a brincar. Esse é o nosso propósito, é cada um descobrir o sentido de vida. É o processo de individuação, não é? Que é o autoconhecimento, perceber a que viemos, qual a nossa vocação, que arquétipo nos serve. Ok. Temos muito material aqui para conversar, Teríamos não é? alguns dias, Normas. Sim. E de facto o inconsciente para mim é um mundo muito curioso, muito místico. Eu acho super interessante não só o ser humano ter um inconsciente, assim como tu dizes, o familiar, o coletivo, que no fundo tudo tem impacto em nós, não é? Ou seja, o inconsciente coletivo, no fundo, o que é? O coletivo, Sim. ele é tudo. É tudo, ou seja, tudo que opera no planeta Terra. Não, no cosmos. No cosmos. Ele faz parte de um local onde nós estamos mergulhados, que diz respeito a tudo de todos os tempos e podemos dizer até de muitas dimensões, que é o que é a inteligência cósmica? Inteligência cósmica, e isso está muito ligado, né, aos estudos do Jung, também com a física quântica, que é um lugar que ele investiga muito ali com alguns físicos, de perceber que é muito maior do que nós vemos, né, pela nossa consciência,
ou do que imaginamos o que possa ser o universo onde nós estamos inseridos. Como você diz bem, somos infinitos e somos mesmo. É verdade, somos mesmo, sem Somos dúvida. mesmo. Olha, e o que é que, passando um bocadinho para o tema dos sonhos, para Uhum. mim é dos temas mais apaixonantes que existem, o que é que os sonhos nos podem dizer sobre o nosso inconsciente? Olha, eu digo que eles são, né, e né, a psicologia diz também, claro, que eles são mensagens perfeitas, sonhos não mentem, a verdade está lá, o problema é como nós os analisamos, né, ou como é que a gente recebe essas mensagens. Porque o inconsciente ele fala conosco através de imagens. Não é ali ao pé do ouvido, mandando uma mensagem por escrito. São imagens. E se tem um lugar, né, que essas imagens vêm com muita propriedade, é através desse mundo onírico, onde Hum, nós dormimos, né, passamos ali por um determinado estágio de sono, onde essas mensagens podem chegar até nós ou não. ok. Chegam até nós como mensagens importantes para que a gente tenha um alinhamento no nosso caminho. Então, Uhum. nos sonhos, nós temos ali uma riqueza de direcionamento para a nossa vida muito grande, que eu falo que é o carro-chefe da análise clínica, né? E não Uhum. é só através dos sonhos. As imagens, a arte, né, que também é algo Tal e qual. importantíssimo, porque a arte é essa concretização da emanação da imagem, é a Uhum. criatividade, é o criar no mundo concreto uma imagem que vem do nosso inconsciente. E é nessa hora que isso se compõe, que se simboliza, é que nós olhamos para aquilo e sem palavras, né, conseguimos entender, conseguimos integrar e assimilar algum recado que está sendo dado. E o Hum. sonho, a gente pode fazer análise, com muito cuidado também, para não reduzir demais, né, Exatamente, para não para condicionar demasiado. condicionar, né. Um cuidado muito especial na análise do sonho a gente tem que ter. Sim, Hum, sim. Eu quando estive contigo naquela aula, nós aprendemos bastante para o pouco tempo que foi. bom. E eu acho que um tema muito interessante que tu falaste e gostava de explorar um bocadinho isso contigo, que é, existem vários tipos de sonhos, não é? Sonhos compensatórios, sonhos eh, ai, Premonitórios, premonitórios. prospectivos. Podemos explorar um bocadinho o significado de cada um. Não sei se consegues trazer aqui à luz Vamos, alguns vamos, vamos. tipos de sonhos. Sim, sim. Eu não sei quem sou sem os livros. Eu acho que os livros sempre foram um elemento fundamental na minha vida. Eu lembro perfeitamente de me sentir muito sozinha e de olhar à minha volta, de não existir ninguém com quem eu pudesse falar a mesma linguagem ou pessoas que simplesmente eu pudesse conversar sobre os temas que mais me apaixonam. Os livros são efetivamente um grande veículo de transformação pessoal. Este book club nasce de uma grande vontade que eu sinto quando estou a ler livros e apetece-me pegar no telemóvel e partilhar com alguém. Olha, já liste este livro? Olha este excerto. Faz muita falta estes momentos reais em que estamos e em que nos olhamos olhos nos olhos. Nós vamos juntar e estar todos juntos com autores, especialistas e mentores que nos trazem uma visão mais concreta, mais prática sobre a mensagem do livro do mês. Um beijinho e vemo-nos lá. Tem essa classificação, né, que acontece. Os sonhos prospectivos são aqueles que trazem as nossas mensagens importantes para nos guiar no nosso dia a dia. Mostra como é que está o nosso caminho, reflexões que precisam ser feitas, consciência que precisa ser adquirida. Então, é a maioria dos nossos sonhos. Ok. É aquele sonho, vou tentar resumir bastante, é aquele tipo de sonho que você está andando na rua um dia, de verdade, Ok. concretamente, e você vê alguém reformando, né, remodelando um prédio. Sim. E aí à noite você sonha com aquela remodelação. Aí os pacientes chegam e perguntam assim: ah, mas deve ser porque eu andei na rua e vi a remodelação acontecer. Não, é porque a psique ela procura o mundo concreto e aquilo que é inteligível para poder trazer a mensagem. Uau, ok. Procura o material no concreto, não Muito é? bem, procura um material no Ok. concreto, porque através da representação daquela figura que remodela, daquela figura que constrói ou que destrói, eu consigo integrar ou associar a um assunto meu que precisa ser trazido para a consciência e trabalhado. Então, esse é o Certo. prospectivo. Então, provavelmente, vamos dizer, e é uma coisa muito importante que eu sempre gosto de afirmar,
Quando nós analisamos sonhos, quem define o que significa o sonho é o paciente. Ou, Claro, se for um grupo, né, são as pessoas do grupo. Por quê? Porque quando eu defino um sonho para você, eu estou definindo a partir das minhas primícias. exatamente. Então eu estou condicionando, né, Uhum, e estou, na verdade, quebrando aqui a mensagem que você traria de dentro para fora. tal e qual. Por isso é que quando nós fizemos um exercício contigo, tu esperas sempre que o paciente reflita sobre o material, não é? Reflita, traga, ali eu já vou falar dos outros sonhos, Sim. que são mais breves, mas esse material que o paciente traz, essa associação com a remodelação, que ele vai falar: nossa, isso me lembra, por exemplo, uma idade onde eu estava com meu avô e ele reformulava a casa dele, né? Exatamente. E o que aconteceu nessa época? Então, aqui nós temos um assunto que é para ser trazido na sessão, porque o sonho também tem muitas dimensões a serem vistas. Porém, é assim, é aquilo que o paciente traz que a psique dele está pedindo que eu trabalhe na clínica. Uhum, E é ali que está o recado importante. E a psique é tão linda, né? Eu falo que é é assim: mesmo. ó, analisamos errado ou não chegamos no local certo, não se preocupa porque você vai ter um outro sonho que vai tentar te encaminhar de novo. A Exatamente. psique, ela tenta trazer e procura mesmo o direcionamento o tempo todo. Por isso, ter um sonho, principalmente aqueles que nos marcam, que repetem, e pegar e tomar uma cervejinha e esquecer dele não é aconselhável. É legal você Exatamente. É falar porque importante. aconteceu. Fátima, antes de irmos ao resto dos sonhos, eu estava-me a lembrar que eu acho que te cheguei a fazer esta pergunta, porque isto é uma coisa muito recorrente na minha vida. Desde que eu sou pequenina, eu sonho com um sítio que eu não sei qual é o sítio, mas eu já imagina, é uma casa ao pé do mar, uma casa muito bonita, com muita luz, e eu sonho sempre que vou lá. O sonho não é igual, mas o sítio é sempre o mesmo, e eu já conheço aquela casa de cor, eu já Uhum. sei o que é que vem a seguir, mas porque eu já conheço a casa de tanto sonhar com ela, percebes? Sim, sim. Isto é comum acontecer? É comum, são os sonhos que reincidem, né? Que são repetitivos. Ok. É aquilo que eu te falei, você ainda não captou, a psique vai repetir o sonho para você tentar chegar em algum lugar. Hum, Obviamente, né? Eu teria que perguntar o que a casa significa, que sim, associação você faz, que lembranças vêm. Mas se a gente pensar num suprapessoal, o suprapessoal são símbolos já designados pelo coletivo. A casa somos nós, não é? Então tá tendo, hum, né? Pode haver um pedido aqui, revisite esta casa. E é uma hum, casa muito bonita, né? muito Isso é bonita. bom. É verdade. Isso é tão interessante, isso É que tu dizes. riquíssimo, é muito mais que isso, né? Mas é E tu riquíssimo. estavas a dizer que há sinais ou símbolos que são universais. Nós já vamos aos arquétipos, antes de irmos aos arquétipos, só vamos passar aqui pelos sonhos. Mas estás a falar desses símbolos que são universais, por exemplo, a casa somos nós. ahm, ou seja, isto significa que sempre que. Ou seja, isto é sempre. Sempre que sonhamos com uma casa, significa sempre sobre o eu. Não Ou seja, os símbolos já têm necessariamente. um significado concreto. Ele tem, mas voltamos ali. É mais importante eu perceber o que que a casa significa para Para você, mim, porque tudo que está num sonho, num mito, numa lenda, até num filme que te toca, ou até numa obra de arte, não importa, diz a respeito a nós. certo. Então, se você sonha que você está numa casa com alguém, tudo que está naquele sonho está dentro de você e é um aspecto teu, que aí a gente vai poder encaminhar um pouco para o arquetípico. Mas tudo que está lá é você. Então, Hum, supostamente a casa é esse templo, né, onde você mora. Mas a casa, eu não posso falar para você, ó, isso é você, né, claro. que nem eu fiz aqui. O que que a gente faz o que significa para você? Se associa essa casa a quê? Porque por mais que seja a minha casa, né, no suprapessoal, que eu tenho que adentrar nela, a casa está trazendo uma imagem que eu preciso associar a uma realidade minha, porque ao simbolizar ou alguma coisa vai integrar e vai me dar um significado, Certo. Uhum. tá bom? Tá bom. Ou seja, por isso é que não vale a pena as pessoas procurarem na internet o que é que significa caiu um dente. Eu sonhei Até que caiu um dente. Até pode ir, porque a gente vai, porque todo mundo vai. Sim. Ainda mais agora com o Com o chat chat da GPT, inteligência sim. artificial, vai mesmo. Mas ou seja, mas isto, Mas porque é que eu pode disse isto? reduzir.
Ou seja, pode reduzir o significado do sonho. O sonho pode Pode ser muito fazer. mais rico do que isso. Pode ser muito mais rico. E você está pegando só um pequeno aspecto que sempre que vem de fora pode ter um condicionamento e você perde a grande oportunidade de pegar a mensagem que é para você única que veio do teu inconsciente. Exatamente. Uhum. Por isso, quando nós analisamos, a não ser que seja um paciente que já está há muito tempo conosco, né? Que você já tem mais ou menos a diretriz do tratamento, que você percebe o que o sonho quer dizer. Sim, já conheces bem o paciente, Aí não é? dá para você pegar, né? O sonho até vem com uma certa dica, olha, trabalha dessa forma isso que ele está tendo resistência para ir, por exemplo. E aí a gente pode ver os outros tipos de sonhos. Ok, bora, vamos ver. Bora? Vamos. Então, a gente pode ter um sonho que ele pode ser realmente premonitório. Premonitório, né, na psicologia de profundidade, a gente sabe que o tempo é muito relativo, né, as Sim. dimensões também. Então, é você captar um momento que está para acontecer, né, um momento futuro. Imagina uma morte, qualquer coisa, Pode né? até ser, isso vai depender muito das características, né, de funções psicológicas da pessoa, A que mim é o já me caso aqui. aconteceu eu sonhar que uma pessoa ia falecer e faleceu. Principalmente os mais intuitivos, né, em algum Sim. aspecto da personalidade, podem ter essa premonição, sim. Uhum. Mas eles são mais raros, porque quando a gente fala em sonhos premonitórios, então um sonho prospectivo que aparece, a pessoa já pode achar que é premonitório e fazer, Exatamente. né, Fazer filme, né? elucubrações que não fazem sentido. Então, primeiro a gente pensa nos prospectivos. Tem sonhos também que nós sonhamos o sonho do outro. Parece que não, mas é muito comum. Porque quando nós estamos muito próximos de alguém, numa interação muito grande, eu tô de alguma forma misturado com o outro. Já aconteceu, por exemplo, eu sonhei contigo, olha, eu também sonhei contigo hoje. É um sonho que, exatamente por conta dessa conexão intensa, aonde o outro pode até ter um determinado, naquele determinado momento, não está pronto para receber aquela mensagem, mas como o outro carrega também, né, um pouco de cada Claro. um, está mais pronto para receber a mensagem e trazer. Uau! Isso também pode acontecer, pacientes sonhar sonhos que são nossos. Olha, é tão rico no que a gente iria muito longe. Assim como tem sonhos que os pacientes trazem e que eu percebo que o sonho às vezes não é nem para analisar, isso é a intuição que vem. Eu falo, o sonho está me contando o caminho que eu preciso trabalhar com esse paciente. E às vezes nem toco ali no assunto. Então a gente tem o sonho que é do outro, a gente tem o sonho prospectivo, a gente tem o sonho premonitório e a gente também pode ter, além de outros, esses são os principais, o traumático. Ok. Um trauma que eu tenho, de uma emoção que quer se revelar e que precisa ser vista. E que no sonho muitas vezes se abre. Essa emoção vem, são sonhos às vezes muito pesados, mas estão pedindo um trabalho em cima daquele trauma. Ok. E também tem os pesadelos, né? Que são os Claro. sonhos que estão Os terrores gritando. noturnos. Terror noturno. Pesadelos. É pesadelo, não é? Pesadelo. É algo que, primeiro, o teu ego não entende o que é aquilo, e tudo que o ego não entende, ele tem medo. E vem uma informação muito além da compreensão, e quem se assusta é o ego. Ou seja, a informação é demasiado Para caber dentro da tua psique naquele momento. Exato. E vem em forma de pesadelo. E é assustador. E por que vem? Vem porque é como se fosse um grito de advertência. Olha para isso que você não está olhando. Então, procura ajuda. O que é isso? E pesadelo é uma coisa que a gente acorda com taquicardia, transpirando e quer esquecer. Não, os pesadelos precisavam ser muito revisitados. Porque ali tem uma mensagem muito premente, muito importante. Muito importante. Muito importante. Interessante. E projeção astral, Fátima? Ou se é que podemos falar de projeção astral? Quando eu trago, principalmente em aula isso, a psicologia junguiana, é de complicado você pegar termos, outros Claro, direcionamentos claro. para fazer comparação. Sim. Mas vamos tentar fazer uma similaridade. Se a gente está falando de inconsciente coletivo, onde tudo está lá, e os recados vêm, e o inconsciente emana, ele vai emanar informações que estão fora, provavelmente, da nossa consciência, fora, provavelmente, do nosso consciente, mas também podem ser captados nesse outro universo e ser trazidos. Então, eles acontecem.
Eles certo. existem. Sim, Cabe a nossa análise, compreensão e perceber que de onde vem é um local onde nós estamos mergulhados e sim, fazemos parte dele. ok. Eu não sei se dá para associar por aí, Dá, né? É que perfeitamente, nem sim. quando a gente está meio que acordando, né? Quando estamos mais acordados, mas ainda não acordamos, né, desse Sim, mundo sim, onírico, sim, então nós estamos meio ali recebendo a informação do inconsciente, já na consciência, sim, e aí nesse momento a gente capta informações meio que acordados. exatamente. Umbral, seja lá o nome que você dê a isso, né? São momentos muito importantes que a gente também deveria pegar isso e falar: uau, que informação importante. Sim, é importante ter um caderninho ao pé da cama para acordar e escrever, né? Ou então deixar de jeito um gravador, né? Ou Sim, e falar, né? telemóvel, Telemóvel e falar. falar. Mas cada um é cada um, Epá, a né? mim acontece muitas vezes também não é assim, não é todos os meses, mas Hum, a paralisia do sono, que é muito assustadora para mim, que é eu às vezes acordo a meio de um sonho e o meu corpo está todo paralisado e eu uhum. vejo coisas ou ouço barulhos, mas que ainda está no sonho, não é? Sabes do que é que eu estou a falar? Sim, a paralisia do sonho. E às vezes é meio É assustador, às vezes, super assustador, super. né? Você não consegue se mexer, porque tem graus, né? Você pode ter muitos, Epá, tem menos. às vezes é traumático. Eu já fiquei com medo de ir dormir por causa disso. Não, você respira, espera a tua psique conectar, sair do mundo onírico e voltar. É porque ainda não encaixou, né? Não saiu da zona ali onde acontece o sonho, O REM, o estado de REM, o né? O estado de REM. REM paralisa-te o corpo. Por quê? Porque para entrar no REM, a gente tem que entrar no sono profundo primeiro, e é no retorno, na hora do retorno para o mundo vigil, né? Para esse mundo de vigilância, né, que nós temos a consciência, na passagem do REM é que a gente obtém essas informações. E às vezes você pode estar lá, né, e de alguma forma o seu corpo ainda não acordou para isso. Ok. Então o que que a gente faz? É terrível, já tive. A gente respira só e espera que as coisas se encaixem. Sim, às vezes é difícil. Por É, exemplo, uma vez, dessa paralisia que eu tive, eu comecei a ouvir assim baterem-me à porta, pá, 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 com muita eu não força, consigo mexer. e vi um vulto negro no meu quarto, e então, porque às tanto, é assim, eu tenho visões na paralisia do sono, e eu acho que eu estou a sonhar, né? Não, acho eu que estou a sonhar. Mas quando eu ouço barulhos que parecem muito reais, eu acho mesmo que me estão a bater à porta. Então a vontade é levantar e ir lá ver. Por Uhum. isso é que é difícil respirar, porque o barulho, por exemplo, os sons parecem muito reais. Sim, mas eles, de alguma forma, são reais dentro de você. Pois. Se você porque esse lugar, né, intermediário entre o inconsciente e esse mundo que nós teoricamente temos, essa concretude, é nesse intervalo de tempo que as mensagens do inconsciente chegam até nós. É Hum, aquele estado de mediação, de sim. mediunidade, onde nós estamos um pouco vigis e um pouco naquele outro Uau. estado onde as informações chegam, que para nós, né, enquanto ego e consciência, nos parecem aterradores. E Uhum. são, E são, porque sim. faz parte, né? Não tem Exatamente. como. Então, a mediunidade, a gente sabe também que o estado mais, por exemplo, no consultório, quando nós estamos em atendimento, ou então quando você vê rituais, né, que envolvem um pouco mais desse estado de inconsciente, a gente sabe que nós estamos aqui nesse mundo, mas está recebendo alguma Mas sem informação, dúvida, Fátima, né? eu há três noites, eu ontem estava a falar sobre isto com o meu terapeuta, porque esse estado que tu dizes entre. A mim, normalmente, onde eu recebo informações é antes eu não estou ainda a dormir, mas também não estou acordada. Isso. Sabes quando estás no avião e te começas a adormecer, mas estás naquele estado? Uhum. Pronto. E eu há três noites comecei a receber informações nesse estado. Eu nunca tomei ayahuasca, mas eu sinto que aquilo parecia que eu estava a viver uma viagem da ayahuasca, porque eu de repente sonhei nesse limbo que tinha entidades a falarem comigo e a dizerem-me determinadas coisas, mas sobre o meu inconsciente, sobre minha vida Isso. profissional. Uhum. E então aquilo foi. Eu até acordei assustada porque é mesmo nesse estado, entre Uhum. o.
não é? Entre a noite e o dia, entre o consciente e o inconsciente, que de repente aparecem algumas Se mensagens. faz a mensagem. Sim. É, o interessante é a gente compreender, e isso é ganho de consciência, é compreender que isso faz parte, por exemplo, de você, isso é seu. Uhum, sim, sim, Então, sim. quando a gente aceita, o ego fica mais familiarizado com É isso. verdade, é verdade. Então, ao invés de assustar, que assusta, claro, a gente não tem Sim, como, mas também respira e bota a consciência. é, Oh, peraí, o que está sendo dito? Por que? Porque se veio é porque tem uma informação exatamente. importante. Então, não pense, nossa, tô ficando, né, de alguma forma, psicotizando. É que Sim, nada sim, disso. sim, O sim, negócio é, sim. ok, se essa informação está chegando, porque quando é que a gente adoece? A gente adoece quando a gente tenta mergulhar no inconsciente. Uhum, Quando eu estou no meu estado, né, vigil ou em sono ou no onírico, o que acontece é a informação chega até mim. Então ela é propícia para mim. uhum, tal e O que qual. que é mergulhar no inconsciente? É fazer uso de psicotrópicos, de Uhum, drogas, né? No uhum. caso Sim, de medicina. Isso precisa ser feito com muito cuidado. muito acompanhamento, Não tô sim. falando que não, acho que não, tem até processos muito importantes de cura. Mas não pode ser de uma forma leviana, porque o primeiro estado que mais grave que pode acontecer para uma pessoa ou outra é realmente psicotizar, é ir para o inconsciente e não conseguir fazer esse caminho de volta. Ficar demasiado desorganizado, não é? E a estrutura do ego não Não aguentar aguenta, não consegue assimilar. reorganizar a É informação. muita informação que a gente tem no nosso inconsciente. A nossa consciência ainda é muito pequena. É. Então eu sempre digo: a informação tá vindo, respeita, pega o que você consegue, leva para terapia, faça o movimento que você precisa, mas acolha. Porque a informação, se chegou, ela é importante É para você, importante. porque nada vem por um acaso. Sem dúvida, sem dúvida. Olha, Fátima, outro tema que eu adoro, um dos livros mais bonitos e importantes da minha vida que eu li foi um livro do Deepak Chopra com a Marianne Wilson que é The Shadow Effect, o efeito sombra. Uhum. E foi a primeira vez que eu explorei o que era a sombra e foi transformador para mim no meu processo de autoinvestigação. E eu acho que não há como caminhar para o self ou para o nosso eu sem a integração da sombra. E eu queria te perguntar, no fundo, eu queria começar por te perguntar o que é a sombra. Então, a sombra que vem aqui, né, pelo Jung, num trabalho maravilhoso que ele, acho que é um dos mais sábios aqui para nós na prática da vida, Mesmo. a sombra vem de acordo com uma moralidade, vou tentar simplificar bastante. Ok, É uma moralidade que nós vivemos na comunidade, na família, no espaço onde somos criados. E essa moralidade, ela é imposta a nós. Então, são certo. regras morais que são impostas. Mas, de repente, essa regra pode ser assim: o meu pai não gosta que eu seja artista. Uhum, Então, é uma regra. E uhum. eu sou artista. E quando eu demonstro, né, de alguma forma, enquanto criança, essa vocação, esse dom, não sou aceita. Estou dando um exemplo. Então, o que que eu faço com isso? Eu guardo isso num cantinho dentro de mim para ser aceita. Então, já não mostro mais esse dom que eu tenho. Hum, Isso pode ser num estado que eu possa ser mais agressiva, que eu possa falar mais alto, falar mais baixo, ser hum, falante, ser quieta, ser uhum. introvertida, ser extrovertida. Ou seja, não me adaptei ao ambiente para ser amada, ou para ser aceita, ou para não ser rejeitada. E eu pego aquela característica minha e guardo dentro de mim. Por exemplo, imagina que, ou seja, o exemplo que deste, imagina que eu quando era pequena adorava jogar futebol, mas a minha avó dizia, as meninas não jogam à bola, né? E eu deixei de jogar futebol. Se eu hoje em dia der por mim a dizer, a criticar uma rapariga que joga a bola, é a minha sombra. Está a Perfeito. falar, né? É isso mesmo. Aqui entra, né, essa grande sacada do Jung, que é a projeção. Ok. Então, o que me incomoda lá fora, Diz muito sobre mim. então, de repente eu posso me incomodar com alguma coisa ali e passar. Mas tem coisas que me tiram do sério e eu quero levo para casa e eu falo mal pro outro, né? Então, isso que eu levei para mim
aqui tem um aspecto meu, que o outro tá como um espelho mostrando para mim, que eu não tô reconhecendo e não tô pondo, né, na vida concreta. E pode ser uma coisa, depende do julgamento externo de novo. Porque para a psique é a moral, é o que interessa, não tem uma regra, é o que interessa, que é o grande estudo do Jung sobre o bem e o mal. Mas para nós aqui, o que interessa é, incomodou é teu. Exatamente. Aí você fala, mas então peraí, a pessoa é muito falante, mas eu não sou. Fala assim, "Acha, mas caramba, tá me incomodando tanto, mas eu não sou isso, né? Ou, peraí, será que eu estou sendo em algum lugar e não estou vendo? Ou deveria ser mais aquilo porque é o potencial meu que eu não estou pondo em jogo? Então a Exatamente. projeção, ela dá pra gente dicas incríveis, tanto para nós individualmente nos analisarmos, mas também a gente acaba, né, principalmente na clínica, que é o lugar onde eu analiso, claro, tem aquele. Quando a pessoa. Eu brinco muito assim, né? Aí me traz uma briga com um companheiro ou com a companheira, né? Não Uhum. importa. Aí eu falo: o que que foi que dito ali sobre você? Ah, eu não gostei porque falou que eu sou isso, isso, isso. Eu pego isso como material. Por quê? Tá tendo uma recusa e um incômodo. Hum. Está na pessoa também o recado está sendo dado. Uhum. Uma Então, recusa e um incómodo, ou seja, uma recusa é, ele está a dizer que eu sou isto e eu não sou. ou E tu ficas muito incomodada, porque se tu efetivamente não és, passou, né? Não, é-te não indiferente, não incomoda. incomoda. Incomoda rápido, vamos dizer Rápido e assim. passa. Agora, se efetivamente é algo que tu tens, não, não, estás a dizer que eu sou, mas eu não sou, eu não sou, e ficas Ah, ali. e principalmente você falou não, não, não. É porque é. Olha, mas um exemplo, eu uma vez estava no Rio de Janeiro a almoçar com umas Hum, amigas, quando eu fui ao Brasil o ano passado, e eu lembro-me de uma coisa perfeitamente, que é, eu estava com umas amigas e nós estávamos assim num jardim todo bonito a almoçar e estava uma rapariga assim com o iPhone a gravar e a tirar fotos, depois o rapaz estava, ela estava a pousar e eu hum. lembro-me de olhar para a rapariga e de comentar com as minhas amigas e dizer, olha para aquela, tipo, está ali, eu comentei, falei mal. E depois eu dei por mim, eu virei para elas e disse: isto aqui é a minha sombra, porque se calhar eu queria fazer aquilo, só não tenho coragem. Eu queria Exato. ter à vontade, à frente das câmaras com muita gente, e se calhar eu não tenho, e por isso eu estou a projetar a minha sombra, não é? Pois é. E se aconteceu, você viu, saiba que é teu. Porque a Exatamente. gente só vê fora o que tá dentro. Então o potencial tá lá. Uhum. Difícil a gente dar aquele passo para fazer acontecer. Mas só de ter a consciência de saber, poxa, então isso é meu, já dá uma reorganizada muito grande na psique. Por quê? Porque há o ganho de consciência. Mas há várias formas da sombra se manifestar. Tu falaste na projeção. Uhum. Quais são as outras formas da sombra se manifestar? A principal que a gente vai detectar na prática é a projeção. Ok, ok. Mas ela se manifesta em atitudes nossas, até mesmo no sonho. No sonho nós temos figuras dentro do sonho que mostram que são aspectos da sombra. Então, quando eu analiso um sonho, uma pessoa traz determinada figura dentro do sonho, Ok. eu sei que está falando da sombra dela. Ou provavelmente, muito provavelmente está falando. Uhum. Por exemplo, quando nós sonhamos com alguém é, do mesmo gênero que nós, e de alguma forma essa pessoa tem uma idade parecida, aí eu já fico atenta. Peraí, aqui é muito provavelmente um aspecto meu, né? Porque é o meu duplo, né? Ou Meu seja, uma gêmeo. pessoa parecida comigo, né? Ou seja, de mesma idade, parecida. Isso, às vezes não é nem, depende da sombra, não é nem parecida, mas ao contrário. Mas sim, é um vislumbre que aqui tem um aspecto de sombra que está querendo ser revelado e vem através do sonho. E as nossas atitudes também, né? Por quê? Porque quando eu não vou ao encontro dessas potencialidades, sejam elas quais forem, o julgamento que for, não importa, o tempo que ela fica ali guardada, né, em impulsão, tem um determinado momento que a psique quer colocar o fiel da balança para funcionar. Compensa, né? Então acontece uma compensação. Ela vem com
toda a força para se mostrar e recolhe de novo. Aí Ok. o estrago pode ser grande. Exatamente. E ao passo que se eu vou olhando aos poucos, vou trabalhando isso, ela vai sendo integrada. Eu converso, posso conversar com a minha sombra. Então, me ajuda, me fala, senta aqui comigo. Uhum, uhum. Porque a psique quer sempre o melhor para nós, indicar o nosso caminho, o nosso sentido de vida, e para isso ela quer harmonizar o sistema. Daí os sonhos compensatórios, não é? Ou Sonhos seja, servem compensatórios para. É um processo de regulação. de regulação e importantíssimo. Ok. Consegues dar outro exemplo de um sonho compensatório, assim, mais simples? Assim, uma coisa mais. Compensar, bom, acho que é uns, por exemplo, se você tá com, bem básico, né? Sim, bem básico. Você tá com vontade de viajar. Como sagitariana, lá eu vou pra viagem, meu Deus. Tá com vontade de viajar, e você não tá viajando, tá trabalhando, tá pra cá, tá pra lá. De repente você sonha que foi viajar, que foi pra algum Ok. canto. Aí você acorda tão feliz, né? Então, Percebo. aguenta mais um cadinho, Ou que já teve seja, uma não viajas, como compensação. não viajas, viajas no sonho. Ou seja, de certa forma, existe essa Compensa. compensação. Porque para a psicologia, né, e na verdade, a nossa concepção de mundo é muito relativa, né? Uhum. Então, o Tal e mundo qual. onírico pode ser até realmente Uma ali, viagem. uma viagem, uma realidade que se apresenta. Uhum. E isso é para tudo, é para sexo, é para Uhum. alimentação, é para tudo que você Tudo. imagina. Tudo. Pode ter sim um sonho compensatório. O que tem que ter é a perspicácia da gente perceber se o sonho é compensatório, se o sonho é meu, Ok. se qual é a mensagem, é Sim. premonitório, o que está querendo me dizer, né? Uhum. E porquê é que nós temos tanto medo da nossa sombra? Por medo dela nos tomar. Ok. Por medo de, se eu colocar o meu potencial, eu vou não ser amada ou vou ser rejeitada. Exatamente. Porque a Porque criança. quando éramos pequenos mostramos e Isso. fomos rejeitados. Aí o medo, isso é traumático, né? Porque eu tenho medo de vivenciar emoções aonde lá atrás, quando eu ainda não tinha uma estrutura pronta, eu não fui bem recebida, eu fui machucada, Sim. eu fui ferida, me deu uma sensação até de desintegração. Hum. Então eu tenho medo de reviver aquela emoção. Hum. Mas se essa emoção se apresenta, dá assim vislumbres para nós, é porque ela quer se apresentar, porque provavelmente, né, na maioria das vezes, nós estejamos prontos para reviver aquela emoção. Agora, Ok. como adultos, já numa Com outra dimensão estrutura, com não é? outra estrutura, outra compreensão. Ok. Porque na integração da nossa sombra também está a nossa maior força, não é? Ou seja, porque eu sinto muito isto. Eu quando conheço alguém, eu consigo sentir, eu e as pessoas mais sensíveis, nós conseguimos sentir uns nos outros se aquela pessoa. Há uma frase que eu tenho na cabeça que é: quanto maior a luz, maior a sombra. Ou Uhum, seja, quanto maior incrível que aquela pessoa se pareça, maior sorrisão, bem disposta, maior é a sua sombra. É um bocado isso que eu sinto. uhum. Porque é assim, não há luz sem sombra, não é? E eu acho que nós conseguimos sentir uns nos outros. hum, Se uma pessoa de facto integrou a sua sombra e vive de forma plena com a sua luz e sombra, Uhum, ou se existe uma rejeição da própria sombra, não é? Existe uma sim. diferença em termos energéticos, não é? Numa pessoa, ou mesmo falando de forma coletiva, num país que não integra a sombra também. Tudo é básico isso. O todo está em nós, nós estamos no todo. O macro é o micro, né? Como a gente tem as Exatamente. filosofias, né? Que vêm do Caibalion, do Egito. Então, uma coisa que você falou importante. Primeiro, nós nunca conseguimos integrar tudo. Pois não Não estamos dá, não preparados, não temos, é? não temos condição. Mas o que a gente consegue integrar, ela vai trazendo para nós uma certa homeostase, né? Que isso é o processo que o Jung fala que é do autoconhecimento, que é da individuação. E a psique quer esse equilíbrio, ou pelo menos essa homeostase. Então, quanto mais eu me reconheço, sei de mim, aprendo sobre mim, mais eu estou também disponível para realmente ajudar o universo, o outro, né? Não com interesses pessoais. Então, nesse lugar onde essa homeostase se faz, então pode ser que aspectos de determinadas pessoas sejam até autênticos na alegria, no jeito de Uhum. ser. E como a consciência ainda é muito baixa, né, no planeta, você está certíssima, porque existe sempre as polaridades. Então, se algo está muito exacerbado num prato e o outro não, é porque tem um peso aqui segurando.
Mas quanto mais eu consigo fazer essa homeostase, permito que ela aconteça, mais harmonioso eu posso estar. Então, o que acontece? Mais perto de uma centralização eu tô. E tudo é muito vasto na vida. Não dá para falar que é uma coisa só. Depende do setor da vida que eu tô. Mas nós olhamos para o mundo e vemos um mundo de polaridades, não é? E é assim Ou seja, mesmo. quando nós vemos muito barulho, é porque, como tu disseste muito bem, não é? Quando nós estamos num processo de integração, estamos num equilíbrio. Ou seja, não precisamos gritar muito, nem precisamos estar muito em silêncio. Nós só somos, não é? E nós vivemos num mundo que eu acho que está doente e que é um mundo de polaridades, porque ou é muita esquerda ou é muita direita, ou é Uhum. guerra ou é paz, não é? E essa é a nossa busca, né? Quanto mais consciência, e consciência traz essa homeostase, quanto mais pessoas com consciência e busca do que vieram fazer aqui, né? E sair muito desse lugar do nosso próprio umbigo, que é infantil, Exatamente. mais o mundo pode melhorar, mais uma comunidade pode melhorar, mais um país pode melhorar. Mas como nós ainda, né, seres humanos, estamos muito infantis a nível de consciência, o que é estar infantil? É ainda esperar que tenha um outro lá fora que venha me salvar, que venha me alimentar, que venha Uhum. fazer o que seja o que for. Enquanto eu tenho essa. Não, mas a culpa é do E aí governo. está, e desculpa interromper, mas acho que estamos a viver também um momento crítico no mundo. Nós vemos muito fascismo, não é? No mundo está a acontecer muito. Não fascismo, mas estamos a aproximar-nos, que aí eu acho que é a resposta a essa necessidade de alguém que me vem salvar. Ou seja, não estou a dizer que é bom ou é mau, estou a dizer que alguém que se posiciona num lugar de extrema-direita ou extrema-esquerda é alguém que te vem salvar, não é? Ou seja, Isso. eu Uhum. acho que a origem de tudo aquilo que vemos no mundo é nessa infantilização da nossa sociedade, que nós ainda estamos à espera que aquele venha resolver os meus problemas. Exato. Aí nós estamos esperando quem? Um pai lá fora que me salve, uma mãe que me pegue no colo. Não que nós não vivamos em grupo e as pessoas nos dêem a mão, que nos Claro, claro, apoiem, claro. mas nós sabemos dentro de nós a nossa verdadeira intenção. Quando eu realmente me acomodei e estou esperando que o outro venha me trazer, me dar, me salvar, resolver, ou quando eu trabalho dentro de mim tudo isso e estou mais pronta até para ceder, para Para ajudar, servir o para mundo. servir, para melhorar o mundo. Uhum, sem Mas dúvida. a infantilidade ainda, esse estado, e não é pejorativo, é um estado onde eu estou muito dentro de casa, não assumindo a responsabilidade sobre mim mesma. Sim. Uh, não é pejorativo, mas tem um impacto às vezes destrutivo na humanidade, né? Sempre tem. Sempre tem. Nós mesmos também. Exato. E reverbera fora, não tem É. como. E fora me mostra sempre o que está acontecendo dentro também. Dentro. E, e no fundo, nós também somatizamos este inconsciente coletivo, não é? Ou seja, nós criamos o inconsciente Sim. coletivo, ou seja, contribuímos para ele, criamos, mas ele também nos cria. Portanto, isto é uma simbiose, Sim, uma sinergia. como eu te falo isso? Olha, vamos pensar assim, podemos falar um pouco. É um tema complexo, tudo aqui é complexo, tô a gente passando de sobrevoo mesmo, mas o termo arquétipo, né, que ele vem aqui, o Jung traz ali dos gregos, de Platão, ele é uma ideia brilhante, maravilhoso, um luminoso que existe em algum lugar. Mas nós, na nossa pequena consciência, nós só conseguimos ver um pedaço dessa coisa incrível e maravilhosa. Então, quando a gente pega, por exemplo, uma mãe. Então, gente, não tem mãe perfeita no mundo. Uhum. A mãe perfeita é arquetípica. A gente vê uma imagem, um pedaço. Então, que imagem que eu conheço de mãe? É da minha mãe, ou da minha madrinha, ou da minha vizinha, ou da minha professora. Eu vou compondo de alguma forma essa imagem. Então, o que eu consigo abarcar, né, de determinada imagem é o que cabe e é o que eu vejo. Quanto mais eu ganho consciência, quanto mais, né, eu experiencio a mim mesmo e o mundo, mais eu consigo enxergar sobre o mundo, sobre tudo que está ao meu redor, sobre a minha Uhum. vida. Então, eu Uhum. consigo ampliar a ideia do que seja um arquétipo. Então, a minha visão de mundo, ela vai aumentando, Ampla, isto expande. amplia. Aí a minha consciência amplia, né? Mas imagina, a tua visão de mãe, tu tens um fragmento de mãe,
eu tenho outro fragmento de visão de mãe. E Isso. todos os fragmentos de todo o mundo constroem um arquétipo. E mesmo assim, né? E mesmo assim não constroem, Né? porque Segundo a falta o física cosmo quântica, todo. não dá, porque a soma das partes não compõe o todo. Exatamente. Porque nós ainda não conseguimos compor esse todo. Exatamente. Estamos aqui nesta composição. Tal e qual. Olha, vamos falar dos arquétipos, já que tocaste nesse tema. O que é que são os arquétipos? Imagina que explicavas a uma criança o que era um arquétipo. Então, o arquétipo é aquilo que é lindo e maravilhoso, mas que você só consegue ver um pedacinho. Por quê? Porque você bota uma lanterna naquilo que está escuro e a lanterna só mostra Só aquele mostra. pedacinho. Ah, mas tia, como é que eu posso ver mais? Então, vamos aumentar a luz da lanterna, por E exemplo, a do luz és tu, candeeiro? é o teu olhar. É o olhar. É como, por exemplo, você lê um livro. Então, vai ler o livro 3 anos depois, principalmente quando aconteceu muita coisa na tua vida. É diferente, Outro é muito livro. diferente. Vai ver um filme de novo, né? É, Vai encontrar uma pessoa 10 anos depois. é, Você olha, alguma coisa tá diferente. É Ou verdade. outro é difícil, né? A gente não nada no mesmo rio, porque não é o Exatamente. mesmo rio, nós não somos os mesmos. Exatamente. Mas os arquétipos são padrões universais, não é? São símbolos universais que vêm da inteligência cósmica, ou seja, do inconsciente coletivo. Não fomos nós que, quer dizer, fomos nós que o desenhámos, mas não, quer dizer, não fomos, na verdade. Não fomos. Não Então, fomos. é onde eu ia chegar. Acho que de vez em quando eu volto, Não, né? podes voar à vontade. Eu estou aqui mesmo Vou. para. É porque o tema é muito rico, né? É. Então, quando eu olho, né, para algo, na verdade, assim, quanto mais nós ganhamos consciência, mais nós conseguimos enxergar essas ideias luminosas, né? Esse lugar que o nosso ego não alcança, esse lugar espiritual. Quanto mais eu consigo enxergar, mais a consciência do mundo consegue ver. Ver. Não é porque eu ganhei consciência, né? Essa coisa mais achando, né? Que eu aumentei o que Sim. tá. Não, tá Isto é um tudo trabalho lá. coletivo, É não um é? trabalho coletivo. Quanto mais consciência de um povo, muito provavelmente mais harmonioso o povo é. Quanto menos Uau. consciência, mais confusão. Por quê? Porque a psique vai bater, vai balançar para que a gente saia desse estado mais inconsciente, mais infantil, para que ganhe ali uma visão maior Muito sobre interessante. nós e sobre o outro e sobre o que viemos fazer aqui. E os arquétipos estão em todo o lado, ou seja, em tudo existe arquétipo? Sim, Mesmo quando nós não sabemos nomear ou observar, não é? Porque nós não sabemos todos os arquétipos. sim, o Jung diz, nós somos... Por exemplo, existe um arquétipo para a situação atual do mundo, por exemplo? Existe para tudo. Ok. Porque são as ideias que nos compõem nesse inconsciente coletivo. Então, as ideias, elas estão ali sempre... eu aqui não vejo. Exatamente. Tudo está presente. Algumas ideias, né? Ou seja, alguns arquétipos podem se apresentar para mim. Então, ou para você, como comunicador. E você percebe que, nossa, engraçado, isso cabe tão bem, né? O que se apresenta. Eu não vou buscar a comunicadora dentro de mim. Sim. Ela chega até. Eu falo, nossa, como isso encaixou, como isso funciona bem. É quase como se houvesse uma matriz divina, um desenho já, e nós nos encaixamos dentro do puzzle, das Isso. peças, não é? Nós somos chamados a nos encaixar. Somos chamados. Porque Ou seja, nós não podemos ser nada que não exista na matriz do universo. E tem uma designação, que é a tal história do que a gente diz que é o divino que nos guia o tempo todo. Isto é incrível, hein? Ou Bonito, seja, né? então é mesmo isto que eu estou a dizer. Existe mesmo, ou seja, um desenho no universo e nós somos chamados a representar um papel. É muito bom a metáfora que você traz. É É. muito, muito boa, muito boa. Ok, então quer dizer, pronto, o Não, nosso poder criativo e o nosso livre-arbítrio está um pouco condicionado. O livre-arbítrio é assim, né? Nós estamos aqui e nós somos seres que podemos ter esse estado de criação e de modificação do meio. Então, nós não vivemos só em função dos instintos, apesar de que muitos vivem. Sim. Mas, né, esse lugar onde eu transmuto, né, o instinto, né, em sabedoria, em consciência, é nesse lugar que eu consigo fazer, por exemplo, cultura, que eu consigo fazer transformações. E é aqui que tem a possibilidade, né, de nós termos o livre-arbítrio.
Ok, já percebi. Então, tá Sim. lá, o meu barco tá andando na minha vida, é me proposto algo, e eu, com a minha consciência, posso fazer determinadas escolhas que ainda não me cabem e que provavelmente a minha psique vai me chamar para que eu aprenda sobre aquela ferramenta ou que aquilo não é o meu caminho. Hum. Eu consigo explicar? Sim, É sim, sim, muito sim, sim. confuso isso, Não. mas é. Então, o que nós conseguimos, se nós tivéssemos aquela coisa maravilhosa de, nossa, eu entendo o que, que o espiritual, o que, que o divino está dizendo para mim, então agora eu vou por ali. Nosso barco sempre andava. Pois. Mesmo assim, não dá. Mas se nós soubermos ouvir, ou seja, os sinais, não é? Espírito, ou seja, eu agora ia te perguntar e acho que vai de encontro ao que eu queria dizer, que é qual é o papel da espiritualidade no nosso caminho de individuação, não é? Ela é tudo, porque nós somos seres divinos que estamos fazendo uma vivência aqui nessa concretude. Então, nós somos guiados por esse também arquétipo divino. E esse arquétipo, ele tem para nós um determinado caminho porque ele quer se manifestar aqui. Cada um no seu dom. O problema é quando a Uhum. gente tenta entrar no dom do outro e não é o nosso caminho, a gente sofre. Uhum. Então, quando ele quer se manifestar aqui, né, a partir do soma desse corpo, né, do templo que nós vivemos, nós podemos então fazer essa realização desse luminoso aqui. Mas para que eu faça, porque o espiritual precisa do corpo, do ego, mas para que eu faça essa realização, eu preciso ganhar essa consciência que tem algo maior que me guia. Uau! Se- Eu acabei de ter, eu nesta conversa, eu acho que consegui ter uma imagem assim muito ampla daqui da teoria junguiana que eu ainda não tinha concretizado dentro de mim. Porque Uhum, isto, ou seja, o que tu estás a dizer é muito bonito. Eu estou a imaginar como se, imagina, existe um organismo dentro de nós, existem bactérias, existem vírus, existem mitocôndrias, e é como se uma bactéria ou um vírus, imagina, é como se um vírus quisesse ser uma mitocôndria mas não, o arquétipo dele é ser um vírus e portanto mesmo que ele queira fazer uma coisa diferente, há um chamado e há um propósito e há o caminho dele, mesmo que ele queira estar num lugar diferente. E se o uhum. vírus souber ouvir o caminho dele, ele vai cumprir o seu propósito na Terra, não é? E com certeza vai ajudar o sistema. Exatamente. Porque mesmo sendo um vírus, ele tem ali um papel, olhando para essa metáfora, ele tem um papel importante ali, porque sem ele o sistema não funciona. É igual eu achar que então agora eu, né, tive o divino, então eu já sei que eu tenho que seguir e até entro naquela persona Do um monte yogi, de não sei o sombra quê, atrás de sim. mim, não, né? Não dá. Então, quando eu tenho essa percepção de que existe algo maior que me guia, né? E que eu tenho um papel a desenvolver aqui, eu acabo por então entender que não dá para o barco da minha vida andar 100% feliz e alegre, Uhum, né? Então, olha, gente, tudo que eu posto no Instagram, lindo, maravilhoso, é verdade. uhum, Não, não dá. uhum. Por quê? Porque para chegar no meu objetivo, seja ele qual for, não sei, né? A minha vocação, o que eu vim fazer aqui, né? Nessa concretude, eu vou precisar angariar como que ferramentas. Hum. Eu vou ter que ter equipamentos para chegar lá. Então a psique não admite atalhos. Então quando eu tento fazer atalhos, corrupções, qualquer Sim, sim, coisa sim, que eu sim. tente burlar o sistema, a psique me traz de volta, porque aquele espaço não adquirido de força, manutenção, Exatamente. vai me fazer Porque um falta. atalho faz com que tu não passes pelo processo de ganhar Exato. força e estrutura, não Estrutura, é? consciência, é exatamente isso. Ok. Então, às vezes as pessoas perguntam: ah, mas por que que a minha vida não anda, né? Que eu faço isso, faço aquilo. Para, vamos dissecar, examinar, perceber quais são os seus valores pessoais. Eu não estou falando do valor, né? Estou falando Uhum. dos Sim. valores espirituais teus, não estou falando de religião nenhuma, que aonde você de alguma forma está tentando passar por cima. Então nós podemos dizer que se nós, durante a nossa vida, vivermos em verdade,
connosco mesmos, que é muito difícil, não é? Nós mentimos-nos Isso. bastante, enganamos-nos, tentamos iludir, mas se nós optarmos pelo caminho da verdade, e agora vem-me uma frase que eu li já não sei onde, que é o caminho que te leva, hum, o caminho que te leva mais, que te aproxima do estado puro, ou o caminho que te aproxima de um estado mais puro é o caminho certo. Ou seja, se nós operarmos sempre em verdade, significa talvez que nós não vamos tanto passar por atalhos, não nos vamos enganar tanto, nós vamos talvez ter uma maior capacidade de nos centrarmos e percebermos qual é o nosso propósito aqui, não é? Porque Sim. vamos respeitar o nosso fluxo e o nosso ritmo também. E aí, isso que você diz traz alguma coisa muito importante, no que precisa ser bem afirmado. Essa verdade, a gente não consegue essa verdade, por quê? Porque nós somos condicionados pela nossa criação, pelo coletivo que nós estamos, pelo nosso processo, seja lá qual for, que viemos para cá. Então, o desvendar essa verdade faz muito parte do processo de individuação. Ok, ou seja, estou a dizer só operarmos na nossa verdade, mas nós nem sabemos qual é a nossa verdade. Mas deveria ser a busca. E essa é a busca do ser humano. Se nós E como é tentarmos. que nós sabemos? É aquilo que ressoa mais connosco, aquilo que vibra mais. É o que você percebe que te preenche, que te faz o caminho andar, que te dá uma integridade, uma completude interna. E aí eu acho que entra a psicologia analítica, né? Ou a psicologia que tem profundidade. Porque assim, quando nós trabalhamos a nossa profundidade, o que nós queremos é desvendar, decifrar as nossas resistências, os nossos obstáculos, o que falta de compreensão, o que para mim é verdade, para você não pode ser. Então, Exatamente. perceber então qual é a verdade do meu processo. E aí o Jung entra nesse dissecar a partir da própria experiência dele, que eu acho que não tem nada melhor do que alguém passa uma experiência pessoal, é o que melhor ensina. Ele passou uma vida fazendo isso, processo pessoal, estudos. Então, quando ele traz esse material, que eu não digo que é só teoria, todo esse material, é processo dele, é muita busca das escrituras sagradas, é muita viagem, muita leitura, passa ali pela gnose, pelo Oriente, pelo Ocidente. Então, ele vai compondo a partir dele, não deu uma teoria, questões aonde ele se depara com escrituras sagradas, de repente com uma alquimia, que ele fala, nossa, é isso que tá se revelando em mim. Uau, Então, isso é maior, não é só meu. uau. Por isso, aí é que eu entro na questão da verdade. Quando você percebe que isso não é só teu e é maior, isso pode ser uma verdade, Sim, sim. externa e interna. Exatamente. Mas eu Exatamente. falo que, no fundo, a gente sabe a intenção que a gente faz as coisas. Ah, nós sabemos Mas sempre. a gente também se engana. A gente tem É. certeza que tá sendo bonzinho pro outro porque. Sim, basta Não, fechar os olhos né? e conectar-te e tu sabes, tu tens a resposta. Só que Uhum. é muito mais fácil não ouvir, não E é? se enganar, né? É muito mais Dá fácil, trabalho, dá né? trabalho. Mas a vida é muito interessante, muito. E Fátima, eu não queria deixar também de não tocar num tema que eu adoro. Eu acho que é dos temas mais fascinantes do Carl Jung, que são as sincronicidades, Uhum. que eu gosto muito e acho muito curioso. No fundo, eu queria te perguntar o que é que são sincronicidades, se sincronicidades são coincidências ou se não há coincidências. Eu sei que Não é? foi, mas vamos explorar por aqui. Vamos, sim. Então, quando nós falamos que o inconsciente manda mensagem para nós através das imagens, né? Seja numa obra de arte, num desenho que você faz, qualquer coisa ali, como você falou, arquétipo está em tudo, sincronicidades estão em tudo, porque são mensagens que estão o tempo todo ao nosso entorno, mas vou conseguir ver o que eu preciso ver, que cabe, né? Que eu consigo trazer de compreensão para mim. Então, sincronicidades é o inconsciente pondo nesse mundo concreto os sinais para que eu veja. Ok, Percebe? A imagem sim. do sonho vem por mim E quando tu vês, ou seja, os sinais estão sempre, o os tempo teus todo. sinais. Uhum. Há uma frase do Ramdas que é em inglês, mas eu vou dizer em português, que é quando tu sabes como escutar, toda a gente é o guru. Quando tu sabes observar, toda a gente é o guru. Ou seja, Exato. tudo é sinal, não é?
significa que os sinais estão sempre ao nosso redor. Quando nós identificamos um sinal que faz concordância com o nosso mundo interior, é a Uhum. sincronicidade? É sincronicidade. A sincronicidade é uma coincidência que ela só é coincidência está o tempo todo. Ela só é sincronicidade quando aquilo que acontece, que é uma coincidência, eu consigo trazer para minha realidade. Ok. Então, aí eu encontrei a Nur, fez sentido, a gente, né, fez aqui uma integração muito boa. Poxa, a gente trouxe para uma realidade. Então, essa sim, isso aqui houve uma sincronicidade. Ah, ok. Eu podia te encontrar na rua e passar, e Ok, coincidência, já né? A percebi. Nur. Sim. Isso também é o que a gente chama símbolo. O Ok. símbolo, ele é uma imagem que eu consigo trazer para a realidade. Isso é um símbolo. Ok. Não é porque eu sonhei com uma secretária, uma mesa, uma cadeira, que ela é um símbolo. Ela só é símbolo se fizer sentido para Se mim. tiver significado. Se trouxer um significado, exato. Então, o encontro, né, aqui já no mundo externo, nesse mundo que está aqui do lado de fora, quando faz sentido, você faz, nossa, uau! Então você teve uma sincronicidade. Ok. Imagina que eu estou num restaurante e Ah, está todo mundo a falar, tudo ao mesmo tempo. Né? Muito barulho, uma marisqueira, dá tudo, muito barulho. é bem assim. Yeah. E imagina que eu estou à conversa contigo, olha, onde nós jantámos da última vez, estou à conversa contigo e de repente eu ouço a colaboradora, a funcionária, a dizer: Ó Joaquim, traz aí um prato de tremoços. E eu olho, fico atento e continuo a falar contigo. O facto de eu ter tomado atenção aos tremoços, aquilo pode ter alguma coisa a ver comigo, Só se você conseguir fazer uma relação com a minha vida. com a tua vida. Nossa, o meu pai fazia isso quando eu ia no Ok, restaurante tal. ok. Nossa, na verdade eu preciso levar tremoços para alguém que pediu. Ok. Então, nem Entendeu? tudo o que eu estou, ou seja, nem tudo o que nós pomos a nossa atenção tem significado para nós. Só se eu achar o significado Dentro, dentro ou fora. dentro ou fora. Se vem de fora é dentro, vem de dentro é fora. Pois, Aí eu exatamente. tenho o que a gente chama de integração. E aí eu volto naquele ponto. Então não adianta eu falar para você, Nur, faz isso, faz aquilo, teu sonho significa. Você vai ouvir, vai falar, nossa, faz sentido aqui na cabeça. Mas não passou aqui, né, pelo teu coração, pelo teu sentimento, para você falar, oh, entende, que nem você falou, nossa, eu fiz uma correlação agora com a Pois, teoria. exatamente. Então, Veio de dentro. exatamente. Ok. Né? Não é bonito? Eu acho É, é é fantástico. lindo, é lindo. E que nem sobre a atenção, né? Para complementar isso. Uma vez eu estava num grupo, né? Tô sempre nos grupos. E assim, eu vi que o que estava sendo falado ali no grupo, principalmente para uma pessoa ali, que a gente acaba conhecendo os grupos, era um recado assim, descarado, né? Vamos dizer Uhum. assim, explícito, assinado, desenhado. A pessoa levanta a mão e fala assim: engraçado, né? Porque podia aparecer informação e o mestre para me dizer alguma coisa. Um olhou para o outro, o silêncio se fez. Porque, por mais até que ela pudesse estar com atenção ali, ela não estava com a atenção plena da intenção, ou não podia naquele momento absorver. Ok. Uhum. Eu tenho um paciente que fala assim para mim: você nunca falou qual que é o meu problema. E várias vezes, me fala qual que é o problema, me fala. Aí nós não sabemos tudo. Mas eu acho que o seu problema é mais ou menos esse com a tua mãe. Você nunca me falou, porque Pois, não está apto ainda, apesar da atenção, de captar e essa suportar. informação. Ou Precisamos seja, as suportar. coisas, suportar, as coisas podem acontecer à nossa volta, só que nós nunca tivemos capacidade de receber essa informação. Ou ainda não, né? Ainda Então não. não dá. Não dá. Sim. E pode até passar uma vida sem essa atenção, porque a atenção me ajuda a ganhar, talvez, provavelmente, a capacidade, porque eu ganho habilidade de ver o que está ali. Então, a Exatamente. atenção, a procura do autoconhecimento, ter a coragem, né, de olhar e falar, oh, quem pode me ajudar, onde pode me ajudar no meu autoconhecimento. Também ter muito cuidado com coisas que vêm prontas de fora, que pode não ser para mim. Exatamente, exatamente. E portanto, o propósito e o grande desafio está em percebermos efetivamente
o que é para mim e qual é que é a minha verdade, não é? Esse é o desafio, Esse é o né? Esse é o desafio. caminho, Esse é o caminho. Um é o caminho grande muito caminho. interessante. Oh, Fátima, há uma pergunta que surge por pura curiosidade, que é, eu sei que tu fazes tarô mitológico também, não é? Eu faço. O que é o tarô mitológico? O trabalho que eu faço dentro do tarô mitológico, ele faz parte das práticas junguianas, não como tarô. Ok. Faz parte como o estudo das imagens. Hum, Por quê? Toda vez que uma imagem emana do que a gente chama de objeto transacional, que seja um desenho, um jogo, um teste, uma arte, né? Porque a arte-terapia é muito plena também de nos trazer mensagens. Quando nós puxamos, por exemplo, eu trabalho com mitos porque eu acho que os mitos dão informações riquíssimas. Então, quando nós puxamos um oráculo e vamos dizer, o paciente ou o consulente joga ali, tira, né, as imagens, ele mostra as imagens como se mostrasse num desenho, numa obra de arte ou num sonho que me traz, aquelas imagens, elas podem ser então o veículo para eu desenvolver coisas com essa pessoa. ok, Então, certo. qual é a diferença de uma adivinhação e de um oráculo que pode aconselhar psicologicamente? Então, quando as imagens surgem, eu olho para o que aquela imagem, né, tem já como arquetípica e eu questiono muito o paciente, né? O consulente fala assim: olha, na tua vida pode ser que você precise olhar para isso, tá acontecendo alguma coisa assim. E quando as cartas como símbolos, elas também mostram que pode ter um problema, um conflito muito grande numa área da vida. E eu aproveito e pergunto: olha, vamos ver o que está acontecendo nessa área da vida que não está correndo como você quer. Uhum. Aqui É uma entra, ferramenta, não é é? ferramenta, entra de novo como a questão do questionamento, como uma análise de um sonho, para que a pessoa, através dela, tente desenvolver. Exatamente. E às vezes eu vou fazer, né, que as pessoas pedem, e faz parte da ferramenta, né, ou do objeto transacional no momento da sessão. E às vezes eu tenho lá, né, uma mandala, que eu trabalho muito com a mandala, que o Jung gosta, né? Sim. Tô trabalhando que ela é muito curativa do self. Então, eu tô olhando ali, às vezes eu não consigo nem terminar, porque chega num ponto que ali desencadeia uma questão, é ali que a gente fica e leva a sessão Ok. toda. Portanto, é a mandala que diz qual é o que dita a direção, não é? Ou é muito, o próprio paciente, o Sim. consulente, ele olha e fala: ah, é aqui. Hum, Nossa, e não adianta você continuar a puxar mais, porque ela fixou ali, é ali que precisa ser trabalhado. ok. Ressoou, não é? Ressoa, porque, volto a dizer, toda vez que nós tentamos dar tudo pronto para alguém, a pessoa pode levar ali no intelecto e não levar no coração. Uhum. E às vezes você também diz coisas para ela que leva. Uhum. E um dia ela vai lembrar: nossa, eu já ouvi isso. Ah, meu Deus, é verdade, isso já foi dito em algum lugar para mim. Fica ali meio que ressoando, cozinhando dentro do coração, da Uhum. alma, né, para Uhum. ver o que Sim. aparece. Olha, Fátima, para terminarmos, o que é que a teoria junguiana revelou ao longo de tantos anos, não é? Da autoinvestigação? O que é que esta teoria junguiana te trouxe ou o que é que te revelou sobre a alma humana, sobre ti mesma também? Para mim, Qual foi o maior ensinamento? eu não sei nem te dizer qual exatamente, porque houve um antes e um depois. Mas eu percebi na fala do Jung que ele traduzia conflitos meus Ok. que eu não conseguia nomear. Hum, E me deu esse direcionamento para essa busca interna do meu caminho, principalmente dos conflitos, aonde. Porque a própria teoria junguiana, porque eu fazia terapia e passei por outras terapias, a lacaniana, passei por uma freudiana. Quando eu caí, né, numa terapia junguiana, aquilo me ressoou não só como trabalho para o meu processo de individuação, aquilo me ressoou como vocação. sim. Então, acho que uma das, talvez um dos principais seria isso. O próprio Jung revelou o meu O caminho. teu caminho. Não, Isso é muito bonito, não ele é? revela o caminho sempre, né? Sim, O exato. estudo junguiano. Mas a minha vocação. Isso é lindo. E eu lembro que uma vez eu sentei e o terapeuta estava olhando para mim e ele falou: o que que foi? Eu fiz assim: não sei, eu tive uma sensação e uma vontade de estar no teu lugar fazendo o que você está fazendo. Aí começou, ele me deu um livro do Jung para ler, já tinha tido um contato anterior com o Jung, eu li o livro, falei: nossa, é isso É mesmo. isso. Ele falou: vai atrás.
E tu cá estás, não é? Tô, e eu sinto a cada aula, né, e a cada atendimento uma reenergização muito grande. Uhum. Então, quando eu sinto que há uma reenergização, eu sei que é o caminho, Eu sinto o mesmo aqui, é não exatamente é? isso. Então você sabe do Exatamente. que eu tô dizendo. Eu sei A perfeitamente. alma se alegra, se É, preenche. é isso. Os teus olhos brilham. Os seus também. Tão bom, tão Muito bom. bom. Olha, Fátima, eu gostei muito de falar contigo e vou querer falar mais vezes. Nós estamos a pensar também fazer aqui umas séries de mais do que um convidado, ter aqui dois convidados a falar. Quem sabe Uau. trazer também aqui o Joaquim Marujo, pôr aqui, fazer aqui um debate também mais interessante. E por isso vamos estar juntas mais vezes e Tá? conversar mais. E também sei que vais estar mais, dar mais aulas também com Uhum. o Joaquim. E também sei que fazes. Queres também deixar aqui onde é que as pessoas te podem encontrar? Porque eu sei que também dás algumas. Fazes alguns eventos também sobre Jung, não é? Faço seminários online, eu faço palestras, faço muitos eventos gratuitos também. Pronto. Onde é que as Então, pessoas podem. Tens um website, não tem é? um site, né, para quem quiser buscar, né, que é o Fátima Ponte Jung. Se jogar lá Fátima Ponte Jung, vai Vai aparecer o site. aparecer, sim. Se inscreve que nós mandamos informações. Lá tem todas as Boa, informações dos boa. cursos, tudo, tudo, tudo que for preciso. Em Perfeito. breve também sai um livro. Ai, sério? Esse ainda Ai, tá que no forno. maravilha! Mas quando chegar, te presenteio Ai, por e você favor. vai gostar Estou do. desejosa. Estou Vai ser bom, vai desejosa. ser bom. Boa, boa, boa. Que bom. Olha, Fátima, obrigada por teres vindo até Nossa, aqui. eu que Foi agradeço. muito bom. Um dia muito gostoso mesmo. É Que muito bom, bom. muito bom. Obrigada. Obrigada. Obrigada.